Bom, 2 ou 3 dias depois de eu ter feito aquele vídeo no meu canal, um videozinho onde eu falo sobre as diferenças básicas entre socialismo e comunismo, 2 ou 3 dias depois, o Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, depois de ter feito aquele mico, aquele vexame nacional, de ter vestido o bonezinho Trump 2020, né, como um lacaio, um bonequinho, um serviçal, assim, que os bolsonaros estão fazendo algo que nem o Fernando Collor e nem o Fernando Henrique Cardoso fizeram, né, de joelhos escancarados dos Estados Unidos, do Trump. 2 ou 3 dias depois ele vai na Fox News, tem uma importância imensa nos Estados Unidos, e diz, entre diversas outras abobrinhas, que se juntam ao histórico dessa gente toda, bolsonaristas, olavetes, etc, etc, etc. Fica até difícil, é tanta absurdo, são tantos absurdos, mas neste vídeo eu vou focar apenas neste, de socialismo e tal, e social-democracia. Vai e diz que o Brasil, entre outras abobrinhas, diz que o Brasil está cansado de ser socialista, de que o Brasil nunca mais será socialista. Ele comete 2 grandes erros ao dizer isso. E eu fiquei esses dias todos me perguntando, faço vídeo sobre isso? Não, essa gente merece ostracismo. Não, essa gente não está mais no ostracismo. Foi justamente porque nós subestimamos essa gente que eles estão agora no poder. Olavo de Carvalho dando entrevista na TV Brasil. Aí eu pensei, Fernando, este marmanjo que não sabe nada, ele é o deputado federal mais votado da história deste país. Ele passou o Enéas, que nos anos 2000 era o mais votado. Lembram do Enéas? Meu nome é Enéas. Ele passou, é o deputado federal mais votado do Brasil, pelo Rio de Janeiro, né? O pai dele é presidente, foi eleito presidente, com manipulação, com fake news, com Steve Bannon, com a Cambridge Analytica, com antipetismo, sem debate presidencial, mas foi eleito. Com a prisão do Lula, que estava com 60% de intenção de voto, mas foi eleito. E 30 anos de Congresso, eleito acho que 7 vezes. É um clã. O irmão mais novo dele é vereador, se eu não me engano. O Flávio Bolsonaro é senador por São... Não, senador. O Eduardo Bolsonaro acho que é deputado federal por São Paulo, né? Não é pelo Rio, sei lá. Enfim, eles se espalham como praga. Então, há uma bancada fundamentalista grande, Brasil infestado de igrejas evangélicas, Olavo de Carvalho indicando 2 ministros, um chanceler absurdo, né, que não se sabe como estava no Itamaraty, um sujeito com uma mente tão anacrônica, reacionária, obscurantista, e um ministro da deseducação, que não tem a mínima noção do que é a universidade pública no Brasil, o que é o ensino no Brasil. Sem falar no Paulo Guedes, que é um ultra neoliberal. Então essa gente está aí, Fernando. E agora que está brotando canais de esquerda, ou mesmo liberais progressistas, ou mesmo simplesmente democráticos, já que eles estão na vitrine, é que a gente pode não é jogar pedra, é ensinar aqueles que são manipulados, descolarizados como essa gente. Seguem essa gente. Então é este o meu papel aqui, é este o nosso papel. A esquerda abandonou a educação popular, que Paulo Freire tanto falava, e abandonou a educação virtual nas redes sociais. E essa gente foi vindo com mentiras, com desvios de foco, com criação de bodes expiatórios, cortinas de fumaça, incitação do ódio seletivo, justamente por um momento de crise política, etc. Então, quais são as duas... Por isso a necessidade de fazer vídeos e mais vídeos sobre essa gente. E há vários canais fazendo e gente produzindo textos também.
Bom, eu não vou me alongar, é importante falar sobre o assunto. Quais são os dois grandes erros que ele comete? Primeiro, ele não sabe o que é socialismo e social-democracia, eu vou ter que explicar. Segundo, acredito até que outras pessoas explicaram. A esquerda fica sempre criando memes, a gente ri, faz memes, né? Nós somos tão iluministas, somos nós que temos livros que lemos, a esquerda tem os melhores quadros intelectuais, então a gente vai subestimando, sem levar em consideração que é uma camada considerável da população brasileira que acredita nessas coisas. Ah, PT é comunista, PT é socialista, seu Petralha, sou comunista, Venezuela, Cuba. Clichês. O que é isso? É descolarização, é despolitização. É preciso resgatar nessas pessoas a inteligência para depois passar para a sabedoria. Então vou ter que explicar. E por que o PT não é socialista nem comunista. Segundo, e eu quero começar pelo segundo ponto. Por que ele errou? Porque ele está num país, foi lá no aniversário do Steve Bannon, né, confabular novas práticas daqui para o governo e agradecer já que venceram através da manipulação e fake news. Assim como o Steve Bannon está no Brexit e fez com o Trump, em outros lugares da extrema-direita. Há uma entrevista importante com o sócio do Steve Bannon no El País. Eles estão na América Latina, no mundo inteiro, arregimentando deputados e politiqueiros de extrema-direita. Bom, justamente para atingir uma camada da população, bom, menos informada e tal. Qual que é o segundo grande erro dele? Antes de eu ir para o primeiro e explicar o que é socialismo, social-democracia, PT, etc. O segundo grande erro dele é estar justamente num país onde o Trump está com 60% de reprovação, dificilmente vai se reeleger, e ele está lá, com um bonezinho. 60% de reprovação. Por vários motivos. Né? Nomear ministro do Supremo com alegações de abuso sexual, ele próprio tem essas alegações, é machista, é completamente antipático, grosso com repórteres. Bolsonaro quer copiar isso, acho que dá certo. Bom, então vê como eles são burros mesmo. Então, e outra, num país onde nessas eleições para o Congresso, vários deputados e deputadas autoproclamados socialistas foram eleitos. Trump perdeu no Congresso. Americanos, autoproclamados socialistas. Deputados e deputadas, vários. Num país onde Bernie Sanders, que se encontrou recentemente com o Haddad, que também está nos Estados Unidos, fazendo também uma frente de oposição progressista, esquerdista internacional, Bernie Sanders, que sempre se disse socialista democrático, porque eu sou socialista democrático, tem uma ampla popularidade, sobretudo entre os jovens. Um país onde sempre foi um tabu falar em comunismo, socialismo, né, os Estados Unidos, por causa do contexto da Guerra Fria. E lá eles tinham motivo, assim como hoje tem motivo em relação ao inimigo, que é o terrorismo, não é mais o comunismo. Mas na época era, então sempre foi um tabu, depois com o marcatismo e tal. Então, essa mentalidade de Guerra Fria dos Bolsonaros, que vem de uma parcela das Forças Armadas presa na mentalidade de Guerra Fria, já acabou. Os Estados Unidos está redescobrindo o socialismo. Eles falam em socialismo democrático. Então, este é o segundo grande erro dele. Ele está no país achando que lá está num momento que não está. Ele está numa mentalidade completamente anacrônica em relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos está completamente satisfeito com o modelo neoliberal, está completamente satisfeito com Trump, completamente e redescobrindo o socialismo. Eu vou deixar um link aqui de um texto do The New York Times, do John Bolton, alguma coisa assim. Ele tem escrito muito sobre socialismo, o capitalismo lá nos Estados Unidos. E é um texto em particular, são vários, mas este em particular foi traduzido pelo Estadão. Então vou deixar aqui para quem não sabe inglês, talvez eu deixe os dois links, o original do The New York Times e o do Estadão, cujo título é justamente assim: fracasso das políticas capitalistas torna o socialismo um atrativo nos Estados Unidos. E se confirmou, porque esse texto é de outubro, setembro, não me lembro quando foi que eu li.
E se confirmou com as eleições agora para o Congresso, com vários deputados e deputadas autoproclamados socialistas. E com a popularidade do Bernie Sanders fazendo oposição ao Trump, Bernie Sanders, que é senador, tem uma ampla popularidade. Aliás, nas eleições seria ele que iria pelos democratas, mas foi a Hillary, infelizmente. Infelizmente, inclusive, para vários americanos, contatos meus, que queriam Bernie Sanders, não a Hillary. Bom, porque os Clintons também não são tão bons mistos, não. Fisiologistas, aspectos de corrupção e tal, etc. Bom, o Bernie Sanders aponta para uma mudança total. Então, ele é um idiota completo. Né? Em vários momentos da vida dele, no futuro, vai ter ainda atos de idiota. Essa idiotia de colocar o boné, né, não sacando como é que os Estados Unidos estão, talvez tentando vender uma imagem errada para os eleitores dele, que eu acho que precisam acordar, ver os dados, ler notícia, conversar com americanos e saber o que o Trump anda fazendo lá, né? Sendo um showman, enquanto a equipe dele tira direitos dos consumidores, dos trabalhistas, etc. E o desmanche republicano que ele tem muitas vezes representado. E a onda socialista, assim, esse interesse pelo socialismo muito interessante que os Estados Unidos estão tendo. Tá. Isso é fundamental. Aliás, eu acho que a Revolução Socialista vai acontecer lá. E eu vou explicar por quê. Para explicar isso, antes eu preciso explicar o que é socialismo, o que foi o PT, o que é o lulismo, o que é o petismo, o que é social-democracia. Meu Deus do céu. O Brasil nunca teve socialismo. O que é socialismo? A socialização dos meios de produção. Isto é, quem trabalha e quem produz é quem detém os meios de produção. Então, isso parece vago, mas em termos gerais é isso. Agora, em termos práticos, e para ser mais exato, quando se fala em socialismo, socialização dos meios de produção, seria a mesma coisa que expropriação dos meios de produção. Então, se expropria a indústria, se expropria a terra. E aí há dois caminhos, inclusive a esquerda mais radical na ditadura, se eu não me engano, não sei se era o Lamarca ou se era o grupo do Lamarca ou o grupo do Marighella, que uma vez lá pegaram um rádio e fizeram uma transmissão lá, um rádio, para mandar informações para o povo brasileiro. Numa situação de ditadura, de AI-5, acho que já tinha um AI-5 em 68, eles defendiam várias coisas. Entre as coisas que eles defendiam a expropriação das multinacionais americanas. Expulsar os americanos e expropriar as multinacionais. Porque desde a ditadura, desde o golpe de 64, teve uma ação importantíssima dos Estados Unidos. Vejam Lincoln Gordon, tá? Eu tenho um vídeo sobre isso. O Brasil passou a ser o paraíso das multinacionais, mandando dinheiro para fora, sendo um satélite financeiro dos Estados Unidos e político e econômico, enquanto o nosso povo morre de fome e tem péssimos serviços públicos. Né? A ditadura marginalizou toda a sociedade brasileira, em todos os sentidos. Então, de certa forma, isso havia essa expropriação também, esse pensamento de expropriar as multinacionais. Então, o socialismo é isso, expropriar a terra, expropriar a indústria, setores financeiros, econômicos. E aí há dois caminhos a partir do momento que há essa expropriação. Há o que se chama de estatização. Né? Aí o Estado decide a distribuição, essa socialização, como é que ela vai ser feita e tal. E há o que é o correto mesmo, que seria distribuir através de conselhos populares, ligados ao Estado, às cidades, aos estados, às cidades, às regiões, dependendo de cada, né? Que é o mais correto. É o que garante menos despotismo do que essa estatização. Isso é socialismo. Como eu explico no vídeo anterior, a diferença do socialismo para o comunismo é que o socialismo é uma fase de transição.
do capitalismo passa, dentro do marxismo, né, do pensamento marxista, heterodoxo e mesmo ortodoxo, porque há vários marxismos e comunismos, há essa transição do capitalismo para o socialismo. O socialismo é uma fase de transição que depois viria o comunismo, que aí seria algo que visa até a utopia. Um sistema sem classes, né, sem divisões, poderia ser até um anarquismo, uma autogestão ou uma ditadura do proletariado. Alguns pensam dessa forma e tal. O comunismo é uma coisa além, muito mais complexa, que nunca foi monolítica. Basta ver que a Gramsci, a Lenin, a Trotsky, a Stalin, a Rosa Luxemburgo, enfim, Lukács, né? Há comunismos mais abertos, comunismos mais ortodoxos. Agora, por que eu falo dos Estados Unidos? Porque essa fase de transição do capitalismo para o socialismo, ela é decisiva pelo seguinte ponto. Já dizia Marx e Engels. Você precisa estudar Marx, até se for para discordar. Porque há coisas fantásticas sobre o capitalismo em Marx. Ainda mais nos momentos finais do Capital e nos últimos escritos do Marx, onde ele se concentra menos em falar em comunismo e socialismo e tentar se aprofundar no capitalismo e no futuro do capitalismo. Coisas que ele dizia na segunda metade do século XIX, que fizeram todo sentido durante todo o século XX e ainda faz sentido ainda mais agora com essas últimas consequências do capitalismo neoliberal. Vejam, socialismo é o que eles diziam, tem que acontecer numa sociedade com capitalismo avançado e numa sociedade bem industrializada. Para quando houver a tomada dos meios de produção, ou seja, a passagem do capitalismo para o socialismo, os revolucionários, os socialistas, ou não necessariamente revolucionários, a socialização dos meios de produção, ela pode ocorrer através de uma tomada, uma revolução, ou pode ser um governante que tenha sido eleito pela democracia, pelo sistema eleitoral democrático liberal burguês, que de repente faz essa socialização ou até estatização. Mas tem que ser numa sociedade com capitalismo avançado, com uma riqueza muito bem produzida e com uma industrialização muito forte. Estados Unidos é assim. Embora os Estados Unidos, desde o neoliberalismo, quando começa ali nos anos 70, tenha passado de uma nação produtiva para um império consumista, essa é a primeira grande característica do neoliberalismo, tem alguma indústria, né? Tem uma indústria forte ainda, tem um capitalismo avançado, riqueza muito bem produzida, prosperidade muito bem produzida. Há muita miséria e tal, mas concentrada ou distribuída, há muita coisa, há um capitalismo avançado. Então é aí que o socialismo vinga legal. Os nossos três grandes exemplos, que gostam de citar tanto, não foram bons exemplos. A Cuba, a China e a Rússia não tinham capitalismo avançado, nem eram bem industrializados. Calma que daqui a pouco eu vou falar do PT. Cuba, Havana era um bordel a céu aberto dos Estados Unidos, isso todo mundo fala, todo mundo diz. Tem antepassados que visitaram Havana e a ilha de Cuba antes da Revolução, sabem disso. Era uma ditadura entreguista, por isso a necessidade da Revolução Cubana, mas não tinha um capitalismo avançado, nem era bem industrializado. Hoje Cuba está se abrindo mais, é inevitável. Há censura aqui e ali, um controle muito grande, e houveram feitos notáveis também, que a César o que é de César, quer dizer, tem um índice de saúde absurdo, que os Estados Unidos ficam de queixo caído e vai lá para aprender também. Pesquisas americanas comprovam que o Che Guevara era médico, houve vejam mais médicos que foi tirado daqui pela incompetência de Bolsonaro. O Temer agora mentindo sobre que os mais médicos, as vagas foram preenchidas. Foram nada, ninguém quer ir nas periferias, nas áreas ribeirinhas, nos grandes sertões e nas periferias urbanas, que
Esses médicos têm uma formação humanista, esses médicos cubanos, e preparados para áreas de guerra, áreas realmente críticas. Essa foi a grande inovação. Então Cuba tem coisas fantásticas. O ditado é certo. Hoje milhares de crianças morreram de fome na rua, nenhuma delas é cubana. Índice zero de analfabetismo, né? Uma escolaridade boa. Então, a César o que é de César? Não quer dizer que é um paraíso perfeito, socialista. Nunca foi. E acho que nunca se pretendeu ser. Bom, a China sempre teve, tradicionalmente, o Oriente, mas a China sempre teve um campo muito bem fértil, mas não tinha um capitalismo avançado, nem nada. Fez uma revolução, hoje tem um partido de fachada que se diz comunista, é uma ditadura. Vejam o Vai Ver, o artista plástico, exilado, preso, exilado, tem amigos ainda presos, advogados presos. É uma ditadura, mas com economicamente um livre comércio brutal, escravagista até. Então é uma mistura, um bicho de 7 cabeças a China. E a Rússia era czarista antes da Revolução, era de 17, a Rússia czarista era feudal, aristocrática, feudal. Não tinha nenhuma industrialização, nenhum capitalismo avançado. Tanto é que o Stalin, nos seus primeiros anos, depois da Revolução, ele acelera a industrialização da União Soviética de uma forma muito tirana. Meus amigos que amam Stalin ficam meio assim, alguns compreendem, outros são agressivos comigo, mas é verdade, né? Sem considerar muitos trabalhadores. Aliás, esses 3 exemplos, volto a dizer, há uma diferença. É isso que os conservadores não entendem. Há uma diferença. Isso o Deleuze fala no Abecedário de Deleuze. Há uma diferença entre a necessidade da revolução diante da tirania, da fome, da opressão, ao devir revolucionário. Não há outra saída. É a revolução. E ao futuro da história. Que dá em Napoleão, a Revolução Francesa, dá em Franco, Salazar na Europa, dá em Stalin, na Inglaterra, dá em Cromwell, a Revolução Inglesa, a Guerra Civil. Nos Estados Unidos dá em Reagan, no neoliberalismo, ou na escravidão do salário. Mas a diferença, a necessidade da revolução e o futuro da história. Nem são as mesmas pessoas que vão governar, necessariamente, né? Então é tudo mais complexo. Entenderam um pouco? O socialismo é isso nunca houve no Brasil. Desde a nossa redemocratização, para não pegar toda a história, foi mais conservadora do que progressista. Nós tivemos o Collor, que foi um governo muito neoliberal, e até de confiscar a poupança. Nós tivemos depois o impeachment, o Plano Real, que quis ajustar as finanças. O impeachment do Collor, Itamar, é aí que surge também mais preponderantemente na esfera federal Ciro Gomes. E aí o FHC, que também nos seus 2 mandatos foi menos social-democrata e foi muito mais voltado ao mercado, muito mais, FMI, etc, etc, etc. E aí sim, com o lulismo, a partir de 2002, 2003, e o PT, vem uma social-democracia. Não é socialismo, é social-democracia. Lula não expropriou os meios de produção, não socializou os meios de produção. E o mercado ficava aflito com o Lula, que nem ficaria se fosse o Boulos, por exemplo. E aí o Lula fez aquela carta aos brasileiros para acalmar o mercado, dizer que... Então, o que foi o lulismo? Foi um mix de capitalismo com políticas sociais. E o que é esse mix? É a social-democracia. O lulismo é a social-democracia. O que é isso? O mercado sempre foi preponderante nos governos Lula, nos governos do PT. Foi o partido que
explicitamente favoreceu oligopólios ao invés de uma pulverização do mercado, apesar de ter fornecido créditos para os cidadãos brasileiros, para as classes mais baixas, mas favoreceu muitos oligopólios em vários setores econômicos e favoreceu banqueiros, muitos banqueiros. Não tem nada de comunismo, socialismo, isso, gente. Por outro lado, promoveu uma ascensão social inquestionável, ainda mais comparando com agora, com o número de desempregados e dessa massa na informalidade, como a renda do brasileiro, assim, médio, no cotidiano, diminuiu, tá? Tô falando só dos dois governos Lula e do primeiro da Dilma, de certa forma. Porque o segundo já é completamente diferente e tem uma ligação, segundo o governo Dilma, com os protestos de junho de 2013. Mas isso que reivindicavam saúde padrão FIFA, estádio, né, que era a Copa, né? Educação padrão FIFA. Tá. Bom, padrão dos estádios e tal. Promoveu uma ascensão social inquestionável, uma inclusão social, uma inclusão educacional, as políticas de educação, ProUni, FIES Enfiador, fortalecimento do Enem, SISU, PIBID, etc, etc, etc. Inseriram toda uma geração vinda da escola pública, portanto, de classe média baixa para baixo, pobres, negros e afins, no ensino superior. Toda uma geração de uma forma sem precedentes. Quando o Lula diz que ele, com o Haddad, etc., como ali no contexto do mensalão, todo o entorno parecia contaminado, sobrou o Haddad, que era jovem e que tinha um bom histórico da USP, ciência política da USP. O Haddad sobrou para o Ministério da Educação e fez um belo trabalho. Que justamente é o que eu estava dizendo, inseriu toda uma geração no ensino superior. Isso foi notável. Bolsas para mestrado, doutorado, pós-graduação, etc. Tudo isso. Bolsas para o exterior, já que o governo Lula, outro detalhe, catapultou o Brasil com um protagonismo internacional. O Brasil, assim, como uma potência, com os BRICS, com o Mercosul, tomando a dianteira em vários setores, peitando mesmo o Bush, e com o Obama sendo elogiado pelo Obama como o cara. Então, sabe, o que era isso? Era um governo social-democrata de estado de bem-estar social. O Haddad precisou dizer isso, estado de bem-estar social, na primeira entrevista do segundo turno, que ele, Jair Bolsonaro, deram pro Bonner e pra Renata, esqueci o nome da outra, que divide a bancada com o Bonner. Aquela que tem um cabelo bonito, belíssima. Renata Vasconcelos. Mas que é serviçal do jornalista da Globo. Jornalista às vezes, não sempre. Mas isso é outro papo. A Globo tem duas aulas. Uma aula progressista liberal, que é o do entretenimento, do amor e sexo e tal, que os puritanos, fundamentalistas, obscurantistas gostam de boicotar, bolsonaristas, e a ala das liberdades civis, LGBTs, que fala sobre homofobia, racismo, de uma forma jocosa e também com um certo intelectualidade. Muito interessante esse programa, esse formato. Embora seja muito rápido as coisas, muito cortado e tal. E a ala do jornalismo sempre foi corporativista, meio reacionária em alguns pontos e bastante tucana, mas quem que deu mais dinheiro para a Globo? Foi o Lula e a Dilma. Bom, então o lulismo é social-democrata. Esteja isso dito. Como eu defini bem o socialismo de uma maneira exata, vocês podem ver que há diferenças brutais.
Na social-democracia há uma restrição maior ou menor, vai depender muito do momento, se está em crise ou não, vai depender do governante, da condição do país e do exterior. Uma restrição dos capitais e do fluxo de capitais, em nome dos direitos sociais e trabalhistas, e um posicionamento preponderante do Estado nas questões públicas e básicas dos cidadãos. Transporte público, educação, saúde, etc, etc, etc. Essa é a social-democracia. O conceito de direitos sociais e trabalhistas, que no neoliberalismo os direitos viram serviços. Na social-democracia os direitos são universais, mas sobretudo para que as classes mais baixas possam ter uma boa condição, e aí uma distribuição da riqueza capitalista equitativamente, de uma forma mais igualitária, o mais igualitária possível ou impossível. É essa a social-democracia, essa presença do Estado nos serviços públicos. E aí fala-se muito. Quem sabe disso que está com o Bolsonaro é o Paulo Guedes. Paulo Guedes tem um artigo do Globo de 2016, que é quando ele elogia o Bolsonaro e critica o PSDB e o PT. Ele fala social-democracia do PSDB e do PT. O que ele não fala ali é que o PSDB é um mix de social-democracia, PSDB, no governo do estado de São Paulo, dos outros estados, de certa forma, promove uma social-democracia. É uma presença do Estado nesses serviços públicos. Mas tem um neoliberalismo, é privatizador, o PSDB é composto não por lideranças populares como o PT e tal, é composto por tecnocratas, né? Neoliberais. Há serviços públicos, mas não são assim da forma mais profunda e radical quanto o PT. Então o PSDB não é totalmente social-democrata. E é preciso parar com essa mania desses idiotinhas de direita que só se ligam no rótulo, na faixa. PSDB, Partido da Social-Democracia Brasileira. Então ele é social-democrata. O Hitler fazia parte do Partido Socialista. Então ele era socialista. Não, leia o Mein Kampf. Veja que os comunistas socialistas foram perseguidos na Alemanha nazista. Sabe? A China é comunista, porque o partido está dizendo que é comunista. Não, a prática não é essa. A prática é um livre comércio na China e uma ditadura. Tá? De fachada fala que é comunismo, mas na realidade não é. O comunismo mudou. Então, é isso que precisa ser dito. Bom, então fiz bastante definições interessantes. É interessante que o PT, de fato, a geração do Dirceu, José Dirceu, do Genuíno, da própria Dilma, que participou de luta armada, acho que ela não chegou a pegar em arma e tal, ela servia assim de uma forma mais... Enfim, mas foi presa por isso. Zé Dirceu teve um posicionamento contra a ditadura. Ao contrário do CR e do FHC, também lutaram contra a ditadura, mas não eram assim tão radicais. Eles eram liberais progressistas, democratas, contra a ditadura. Né? As duas grandes forças que surgiram contra a ditadura, PT e PSDB, mas cada um à sua maneira. E o Lula, um pouco depois, ele surge como líder sindical nas importantíssimas greves do ABC. Se o Lula não tivesse chegado à presidência, nem concorrido, acho que 3 vezes, ou 4 vezes que ele perdeu, 3 vezes, Collor e FHC, na presidência, ele já teria sido uma figura histórica pelas greves no ABC. O filme sobre o Lula mostra isso, aliás. Ele já era uma figura importante naquele momento. Contra a ditadura, foi preso, ficou um tempo. Mas havia essa geração da Dilma, Zé Dirceu, anterior, que era mais radical. No entanto, quando eles chegam no governo, é uma social-democracia. Eles não substituem o capitalismo como requer o socialismo. Volto a dizer. Importante dizer isso. E o PSDB, portanto, só para conceituar um pouco mais, as práticas mostram isso, é uma social-democracia, mas centro-direita. O Alckmin, quando é para coibir greves, ele lasca o pau, ou ele demite greves de funcionários do metrô, ele usa a polícia de uma forma completamente fascista, ou melhor, não é fascista, autoritária mesmo,
E o PT, ao contrário, deu dinheiro, favoreceu, investiu nos movimentos sociais, sindicais, trabalhistas, estou falando do MST, acho que da UNE também, da UFJ, dos movimentos estudantis, a CUT, MST que eu já falei, os sindicatos e etc. Então há essas diferenças brutais, assim, precisam ser bem delineadas. O PSDB eu encaro assim como um centro-direita. E o PT é de centro-esquerda. E às vezes até centro. Agora veja, dentro dessa social-democracia, o que foi feito foi isso aqui. Que eu falei, inclusão social, educacional, renda, tirou o país do mapa da fome e tal, estado de bem-estar social. O que era necessário fazer era insistir numa reforma tributária. Se eu não me engano, o Lula tentou em 2008, fez alguma reforma agrária que também não foi tão satisfatória. A reforma tributária que agora o Haddad iria fazer, e que também estava no programa do Ciro Gomes, que faria isso aqui, ó. Que os países europeus da social-democracia fizeram. Você puxa quem está muito em cima para baixo e empurra quem está para baixo para cima. Não basta apenas dar renda, Bolsa Família, que também é mínimo, ou dar crédito, ou favorecer o mercado para as classes mais baixas, incluir os pobres, que nem diz o Lula, né? Isso é o lulismo, incluir os pobres no orçamento público e tal, junto com os banqueiros e com todo mundo. Não basta só isso, é preciso essa reforma tributária. Tratar lucros e dividendos, taxação de grandes movimentações milionárias, taxação de grandes fortunas ou heranças que os Estados Unidos faz e que a Europa também faz. Isso é preciso fazer, contra todos os interesses internacionais e nacionais. O Brasil precisa avançar nesse ponto. Mais hora, menos hora vai ter que ser feita uma reforma nesse sentido. Porque senão fica essa coisa do lulismo e que o petismo ficou, que é frágil, superficial. É um país que está tudo nesse bem-estar social, mas que vira consumista e que vem uma crise ou um novo governo e quebra com isso, e aí? Isso se desmancha, se esfarela. É preciso reformas profundas. Em relação à social-democracia, é importante ser dito. Bom, socialismo, você conhece alguma região, algum país que tenha feito a expropriação dos meios de produção? Quem trabalha e quem produz é quem detém os meios de produção? Isso está engateando ainda. Vamos ver o que os Estados Unidos podem fazer. Como eles têm um capitalismo avançado e uma sociedade bem industrializada, eles podem fazer grandes feitos. Daqui a 10, 15 anos, talvez a revolução surja dos Estados Unidos. Então leiam o artigo que eu deixei aqui. Agora, a social-democracia, depois de duas grandes guerras sangrentas, foram confrontações assim monumentais. Meu Deus do céu. Só a Batalha de Stalingrado, que foi, enfim, a social-democracia ajudou a Europa a crescer. Foi o que ajudou a Europa a crescer. Essa restrição dos fluxos de capitais, uma distribuição de renda, ao invés de uma concentração de renda, uma distribuição mais equitativa. Então eu vou ler, acho que eu já disse tudo que eu tinha para dizer, eu vou ler uma questão que saiu na FUVEST desse ano, que é lógico que os bolsonaros não vão ler, não vão saber. Eles fizeram o vexame de gravar dois filhos dele, acho que era o Eduardo estava lá e um outro, e ele, 3 patetas, gravando uma live, porque eles não são capazes de fazer debate. Aliás, ele fez isso durante o segundo turno inteiro, lives, ao invés de debater com o Haddad, porque o Haddad iria jantar ele, qualquer outro iria. Eles pegam uma questão do Enem e não entendem nada, uma questão simples do ensino médio, gente, Enem. Ficam na superfície, vêm com o ideologismo e o preconceito deles, preconceito, porque a questão se utilizava da linguagem pajubá, acho, né? Travesti. Que, aliás, vários LGBTs nem conheciam. De tão restrita que é essa linguagem. Muito interessante essa linguagem, porque pega elementos afros também. Eles ficam nisso. A questão não era sobre isso. O proponente, o grupo que faz a prova, pegou essa questão, por ser de diversidade também,
ser um pensamento anti-anacrônico, importantíssimo diante do conservadorismo e do obscurantismo, mas apenas para quem vai fazer a prova ficar meio ligado. Opa! Porque a grande questão era uma questão literalmente linguística a respeito da importância dos dialetos no geral, não só o dialeto travestis, ou LGBTs ou pajubá. Esse era apenas um detalhe. Eles se fixam nisso e não sabem responder uma questão simples do ensino médio. Essa gente está sendo votada, essa gente está no Congresso, está no Senado, está nas câmaras dos vereadores, está na presidência da República, junto com outros ministros burros. Então é lógico que eles não vão saber uma FUVEST, não sabem muito menos o Enem, mas eu vou ler para vocês. Questão da FUVEST deste ano, que eu peguei para mostrar para vocês. Vou fazer um outro vídeo sobre como enfraquecer o neoliberalismo. Aí eu conceituo mais o neoliberalismo e tal. Mas é importante essa questão. Porque, inclusive, o que é o bolsonarismo? O que está o mundo aí inteiro? Está um extremismo de direita, xenofóbico, racista, LGBTofóbico, né? E um ultra-neoliberalismo, que corta direitos sociais e trabalhistas e concentra riqueza. Então, o capitalismo neoliberal, após os anos 1980, caracteriza-se pela prevalência da agricultura e pecuária no PIB dos países desenvolvidos. Não. O neoliberalismo não privilegia a produção. Eu disse aqui, quando o neoliberalismo começa a surgir tal como nós conhecemos, é quando os Estados Unidos passam de um império, uma nação, uma sociedade da produção, para um império do consumo. Aliás, esse é um estudo de um sujeito de Harvard, cujo nome eu esqueci. Mas o David Harvey, que é um geógrafo inglês marxista, tem ido por essa toada nos seus livros e entrevistas. Talvez eu coloque algum link aqui para vocês também se inteirarem. David Harvey. Esteve recentemente no Brasil lançando o livro. B. Como caracteriza-se o capitalismo neoliberal? Não é pela prevalência da agricultura e pecuária no PIB dos países desenvolvidos, não é pela produção. B. Pelo crescimento da concentração da riqueza e das finanças em detrimento dos setores produtivos e pela tendência à diminuição dos direitos sociais e trabalhistas. Sim, é essa a definição. Mas eu vou ler o resto. C. Pela adoção de políticas que restringem a fluidez dos capitais e distribuem mais equitativamente a riqueza. Não, essa seria a social-democracia. D. Pelo fortalecimento do papel do Estado nos direitos sociais e pela diminuição do papel das finanças em relação ao PIB mundial. Não. O capitalismo neoliberal é o oposto disso. E se houvesse uma socialização dos meios de produção, isso seria o socialismo puro. E pela formação de blocos econômicos entre países periféricos que impediram a livre circulação de capitais e contiveram um aumento das desigualdades. Não, essa é uma referência talvez aos blocos do leste, né? E Cuba, União Soviética, nada a ver. Então é a B. Capitalismo neoliberal, após os anos 1980, caracteriza-se pelo crescimento da concentração da riqueza e das finanças em detrimento dos setores produtivos, pela tendência à diminuição dos direitos sociais e trabalhistas. Vejam por que os 2 anos do desgoverno Temer são totalmente diferentes do que se vinha até então com a Dilma. Embora ela tenha posto o Levi, que o Bolsonaro já pegou agora, que é de direita, é um economista neoliberal. O Temer vota a reforma trabalhista, que é a reforma previdenciária, com o modelo de Pinochet que pegou dos Chicago Boys, ultraliberais de Chicago Boys, que estão com o Trump e que vem com o Paulo Guedes. É toda essa gente. Partido golpítima de 2016, MDB, PSDB com Temer, é isso. Entregando de bandeja para o Bolsonaro, que vem com piores coisas, que é o extremismo nos costumes, fundamentalismo, militarismo, mentalidade de Guerra Fria na educação, controle dos professores, do ensino, perseguição, apagão cultural. É isso. Então agora eu vou ler a resolução da questão. A forma
previdenciária do Chile, leiam, vocês devem saber, ela tem provocado suicídio na população idosa que não está conseguindo se aposentar. Faz uma capitalização da previdência que só enriquece os ricos, os grandes capitalistas. Uma reforma trabalhista que terceiriza quase tudo, corta direitos sociais, garantias. Temos uma massa na informalidade que não está ganhando nem, que está levando o país nas costas, esse país em crise nas costas, na informalidade cotidiana, que não está ganhando nem o salário mínimo indecente e obsceno do Brasil. Isso não é um liberalismo assim, nu. E aí o despresidente, que durante o primeiro turno dizia, ó, o mercado está falando, ou é nenhum direito, ou todos os direitos, ou nenhum direito, ou nenhum emprego, nenhum trabalho. Quer fazer duas carteiras de trabalho, né? Uma verde e amarela, e a azul vai sumindo, acabando com o Ministério do Trabalho, CLT não sei como fica. Aí é difícil. Esse é o neoliberalismo brutal. E veja bem, estudem o modelo alemão. Foi muito bem social-democrata. Ninguém discute que a Alemanha é uma superpotência capitalista de Estado, que essa é uma outra, os Chomsky vive dizendo, não existe capitalismo aí. Não, é um capitalismo de Estado. O capitalismo, para existir, todo o setor privado e até o neoliberalismo precisam de Estado. Senão essa gente não iria se candidatar. João Amoedo, Paulo Guedes, estavam nas suas, não. E João Dória, não. Eles precisam do Estado. Então o capitalismo de Estado na Alemanha é uma superpotência, tem os bancos e tudo, mas as leis trabalhistas e as garantias dos direitos trabalhistas são enormes, que fariam essa gente achar que é comunismo. Totalmente diferente do modelo americano, onde as pessoas ganham pouco. A maioria. Bom, onde se trabalha muito, há poucas, essa flexibilização que eles estão vendo que está fracassando. Bom, eu vou ler a resolução dessa questão da FUVEST. O capitalismo que aparece, o capitalismo neoliberal, é caracterizado pelo enfraquecimento do Estado a favor do setor privado, grandes empresas e bancos. Veja, quando se fala em Estado mínimo, é uma falsidade. Na verdade, o setor privado, grandes empresas e bancos estão no Estado através de subsídios, decretos que são necessários. Né? Então, é um Estado grande para os ricos, que nem diz o Chomsky numa entrevista que eu li faz tempo, sempre cito. Socialismo para os ricos, capitalismo para os pobres. É isso que acontece. Basta ver que o Estado mínimo e a mínima regularização, que nem dizia o Paul Virilio, que morreu recentemente, urbanista francês, garantem a máxima monopolização do capital, a concentração do capital. É aí que a teoria neoliberal fala. Porque a teoria neoliberal... Eu vou falar mais sobre o neoliberalismo no outro vídeo. Ele diz que se deixarmos tudo pelo mercado, tudo ficará bem. As pessoas terão suas coisas, as pessoas vão produzir e vão competir. Só que uma hora, veja a crise de 2007 e 2008. Chega o top dos tops, que nem dizem os coxinhas, chega o fadão, o pica das galáxias e compra tudo. É por isso que os investidores de Wall Street, os grandes financeiros, adoram aquisições, aglutinações e fusões. O que é esse processo? Que vem e compra tudo. É a monopolização do capital. Concentração de riqueza e poder. Quanto a maioria pena financeiramente. E a social-democracia, dizem os sociais-democratas, o capitalismo está aí. Há sociais-democratas que dizem, o capitalismo é inevitável. Vamos ter que fazer reformas dentro do capitalismo. Reformas econômicas, sociais, políticas, tributárias, etc., como eu disse anteriormente, para distribuir mais. E há outros sociais-democratas, que é um pouco mais a minha linhagem, que dizem o seguinte: é preciso desenvolver o capitalismo, industrializar, criar reforma, renda básica universal, independentemente de ter emprego ou não, ter uma renda para teto, moradia, alimento, para daí avançar o capitalismo e surgir uma revolução ou uma sociedade socialista. Preciso dessa passagem. Veja o Brasil hoje está se desindustrializando. Precisa ter essa injeção, que não vai vir, por enquanto, nesse desgoverno
nesses setores do desgoverno Temer e nesse putrefado emergente desgoverno Bolsonaro neoliberal, ultra-neoliberal e extremista de direita. Então, o orçamento público é materialmente o que caracteriza se um Estado é grande ou pequeno. No capitalismo neoliberal, o orçamento público fica a favor do setor privado, das grandes empresas e bancos. Na social-democracia, como eu disse anteriormente, o lulismo, como ele disse, é colocar o pobre no orçamento, colocar as famílias no orçamento, colocar os estudantes no orçamento, colocar as classes baixas e médias no orçamento para haver uma ascensão social. E as reformas do capitalismo. Bom, dentre as consequências principais do capitalismo neoliberal, temos o aumento dos fluxos de capitais para o setor financeiro e a maior participação de empresas de mercado na prestação de serviços. Né? Como eu disse, na social-democracia, no socialismo, na esquerda, são direitos. Mais do que benefícios, né? Previdenciários, sociais, trabalhistas, são direitos. No neoliberalismo são serviços do setor privado. Né? Então, os serviços providos pelo Estado, no neoliberalismo há uma participação de empresas de mercado nessa prestação de serviços, tais como serviços voltados às demandas sociais, saúde, transporte, educação, etc. A diminuição no acesso a esses direitos quando parcelas da população não possuem poder econômico, grana, de pagá-los no mercado formal. Bom, acredito que eu defini socialismo, social-democracia e até o capitalismo neoliberal. Como vocês sabem, o que faz o Brasil crescer é a social-democracia, e diante deste momento, uma social-democracia com grandes reformas sociais, políticas, agrárias, tributárias, e o futuro é socialismo. Não sei se aqui, mas provavelmente até nos Estados Unidos. E esse neoliberalismo precisa ser quebrado. Como? Com tudo isso que eu conceituei aqui, mas com ideias outras, criativas, importantes, que inclusive a esquerda precisa novamente vir com a educação, com a sabedoria, com a sua intelectualidade e tomar conta da educação popular, da educação nas redes sociais, contra a ignorância, o extremismo, as soluções fáceis. Né? Menos Estado policialesco, militaresco, neoliberal, mais Estado que vise na formação do indivíduo, na renda e na educação, na perspectiva de presente e de futuro. Essas duas coisas são fundamentais. Ter teto e comida, por isso que eu sou entusiasta da renda básica universal do Suplicy, e ter uma rica subjetividade, ócio criativo. Sem isso não adianta estar com a barriga bem alimentada. Mas antes de tudo é preciso ter uma barriga bem alimentada. E tratar violência como questão de renda e de educação. Porque é o que o Atlas da Violência mostrou. As cidades mais violentas são 9 vezes mais pobres do que as menos. Não se trata isso com revólver na mão das pessoas ou com Estado policialesco, não. Se resolve com uma social-democracia e com uma participação popular decisiva, socialista, se quiser. O Brasil precisa experimentar essas coisas. A esquerda precisa radicalizar nos seus temas, porque a extrema-direita está aí. E a gente precisa confrontar isso, mas com dados, com sabedoria, com convencimento de que o Brasil é grandioso e nós somos um país com uma potência significativa que precisa de estrutura para essa potência aflorar. É isso. Estamos na luta e na resistência. Me acompanhe porque eu tenho muitos mais vídeos a serem feitos sobre estes e outros assuntos.